Glória a Deus. Paz, tudo bem, Raquel? Tudo em paz aí? Graças a Deus, né? Estamos chegando aí também para curtir o estudo de Malaquias. O querido irmão Rubens Laerte Assunção. Deus abençoe você, Rubens. A paz do seu irmão Eli. Nós estamos, dentro de alguns instantes, montando uma sala de estudo pelo aplicativo Zoom, juntamente com os irmãos aí do Cícero Prado. E vai ser uma bênção de Deus. Ô, Fernanda, avisa a Dani que eu já estou no ar aí, Fernanda. Esperando o pessoal da sala do Cícero Prado chegar para nós começarmos o nosso estudo. Nós começamos no capítulo 1 do livro de Malaquias. E agora nós vamos tentar finalizar o capítulo de número 3. A paz do Senhor, Viane e Rodrigo. Deus abençoe vocês aí, que haja paz e que haja bênção de Deus. A Geisa, esposa do presbítero Tiago, um abraço. Deus nos guarde, nos dê a oportunidade de nós estarmos juntos em breve. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus, que não nos deixa confundido. Paz, Fernanda. Fernanda, já pede para a Dani mandar para mim o link para nós entrarmos na nossa sala e organizarmos a nossa aula de hoje. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Deus nos dê toda a graça para nós vencermos, né, Viane? Flaviane, Rodrigo, são bênçãos de Deus, né? Muito feliz de servir ao Senhor com vocês. Muito feliz mesmo. Deus tem feito obras gloriosas. E o Rodrigo, eu tenho visto a mão de Deus de uma forma extraordinária. De uma forma extraordinária. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Cadê a Dani, gente? Ah, já chegou aqui. Eu estou vivo aí. Cadê a Dani? Hoje a irmã Sheila vai estar indo na igreja orar com um grupo de pessoas que estão revezando. Não pode ser toda a igreja, mas estamos mantendo um grupo, intercedendo e pedindo para o Senhor nos dar graça. Hoje vocês ouviram o pastor Gerson dos Santos mandando uma saudação a todos vocês. E essa tem sido a nossa preocupação do dia a dia. Glória seja dada em nome de Jesus. Que haja paz em nossos corações. Gustavo Viana também está aí curtindo a nossa página. Só que ele está em outro vídeo, não está nesse vídeo aqui não, pelo que eu vi aqui, ó. Sobe o cabetinho aqui, ó, e conta para mim. Glória seja dada em nome de Jesus. Fernando, eu acho que o povo desistiu, hein? Acho que leram que eu ia falar sobre dinheiro, dízimo e caíram fora. Também está aí o Tiago Silva, o presbítero Tiago.
nome seja dado, em nome de Jesus. Rosicléia Prado curtiu, só curtiu. E já caiu fora. Assembleia de Deus de Distrito Federal. Mesma coisa. Cai, eles curtiu e vai embora. Fica não. Falta o link, Fernanda. Quem está responsável de organizar a sala hoje é a esposa do Patrick, de Nádia Oliveira Santos, também veio aqui, curtiu e ó, rapou fora. Fica não, né? Nós estamos esperando, vai entrar a sala lá do Cícero Prado, uns irmãos que estão estudando a palavra do Senhor no livro de Malaquias, mas quando for 22 horas e 30 minutos eu vou voltar com o papo legal. Hoje nós vamos falar um papo sobre a igreja e os cuidados com os seus irmãos menos favorecidos. Tá? Bendito é o nome do Senhor Jesus, nos dá da sua graça, do seu amor. Estamos aí, quase chegando ao final de mais um turno, vencendo mais um dia. E falta pouco agora. Cada dia que passa, a gente vai servindo ao Senhor e o Senhor vai nos ajudando. Não tem sido dias fáceis para ninguém, porque todos estão com o mesmo sentimento. Paira no ar para aqueles que têm responsabilidade com a vida. A Diná está falando que está mudo lá para ela. Ou vocês que estão aí esperando a entrada da sala, vocês estão ouvindo? Oi? É a Diná que está falando. Não fez... Agora, se não aumentar o som, então o celular é... Ah lá, você viu aqui a minha assessoria falando aqui, né? E aqui tá normal. Tá, né? Nós estamos esperando entrar a sala de estudo lá da congregação do Cícero Prado, para nós darmos continuidade na nossa aula. Nós estamos estudando o livro de Malaquias. Deus tem nos dado essa oportunidade por meio do Facebook, né? Por meio do Facebook. Tá me ouvindo, Dani? Tá me ouvindo? Dani? E aqui isso.
Tá me ouvindo? Ativar o seu som. Ativei. Vamos lá. Dani, tá ouvindo aí, Dani? Oi, tá tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Tá bom, vamos esperar chegar o pessoal. Tô achando que eles foram atrás da Sheila. Oi? Eu tô achando que eles foram tudo atrás da Sheila. Na casa da tia? Como é que tá as coisas aí? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Estamos orando e creio que em breve nós vamos poder congregar. Temos que ter um pouquinho de paciência. Cadê a Fernanda que estava pedindo o link? Ela falou que tá acompanhando pelo Face. Ah, então tá certo. Manda ela dar um oi para mim no Face, então. Dá um oi aí, Fernanda. Suzana Alves também está aqui. Bênção de Deus. Vamos ver quem mais vai entrar, né? Para nós continuarmos a nossa jornada no livro de Malaquias. Bênção de Deus. A Janete vai daqui a pouco trazer um copo de água para mim. Glória a Jesus. A paz, Mamília, paz, Souza, Magna, paz do Senhor, paz do Senhor, Mãe Olhara, paz do Senhor Jesus. A volta aqui também hoje é lá. Que beleza. Ah, apareceu a voz, Gina? Então o problema estava aí, né? Irmão Reinaldo Lenzer, paz do Senhor, irmão Reinaldo, pastor Reinaldo, irmão Lino, a paz do Senhor. Fernanda mandou um tchau para mim aqui, mas não é para ir embora não, Fernanda, é para ficar aí, né? A Elaine já entrou lá. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ô, Dani, eu vou lendo aqui e vou dando a aula para quem já está assistindo pelo Facebook. À medida que o pessoal for chegando, quem quiser fazer as perguntas, a gente retorna. Tá certo? Tá bom. Vamos lá. Capítulo 3 de Malaquias. Amém. Capítulo 3 de Malaquias, a partir do versículo 7. Nós terminamos de falar sobre a vinda de Jesus, né? Precedido antes da vinda de Jesus, tinha o João Batista no caminho. Depois nós falamos sobre o Deus que não muda. Os homens mudam, mas Deus continua o mesmo. Aí Deus vai tratar agora com o povo de Israel uma coisa muito importante para o povo de Israel e que vai trazer entendimento a todos nós. Porque hoje há um grande questionamento, e eu preciso falar isso, porque nós estamos numa sala de aula, há um grande questionamento sobre a forma do dízimo, para que serve e quem que pode usar. Mas a instituição do dízimo, fica claro nas escrituras, que ela é bem antes da lei ser estabelecida. E é apenas um marco regulatório. Ou seja, Deus estabeleceu apenas uma porcentagem para que os homens pudessem compreender o valor da causa, que vocês vão entender ao longo do livro de Malaquias. Vocês lembram que eu tratei acerca dos órfãos, eu tratei acerca das viúvas, acerca dos tratei do oral. Então,
a contribuição do dízimo das ofertas que Malaquias vem questionando, justamente para essas tratativas que a gente tinha visto nas aulas anteriores. Cuidar da viúva, cuidar do órfão, cuidar do estrangeiro, cuidar da manutenção do templo e também cuidar da questão, cuidar da questão. Tá muito alta aí, não tá não? Hein? Mas, Janete. E cuidar da questão do salário do sacerdote. Porque vocês lembram, preciso falar isso aqui agora, porque se eu não falar isso aqui agora, vai dar a impressão de que eu estou no mesmo caminho de alguns ensinos que vocês ouviram sobre esse tema, tratando do dízimo e tratando da oferta. Havia um pacto entre Deus e as nações. Desculpa, por favor. Havia um pacto entre Deus e a nação de Israel. 11 tribos iam trabalhar, 11 tribos recebiam a terra, 11 tribos produziam na terra, e eles iam trazer a dízima, ou a 10ª parte de tudo que eles tinham de renda, de lucro, eles iriam trazer para a tribo de Levi. E a tribo de Levi ia administrar entre eles, para eles poderem dar só da parte espiritual. Estão entendendo? Então é muito importante, Dani, separar isso, porque se a gente não separar isso, depois lá na frente a gente vai pensar que nós caminhamos pela mesma conversa dos outros estudos que a gente tem. Então é muito importante entender que o dízimo é uma coisa que acontece antes da lei ser estabelecida. Na lei, ele é escrita na lei, para que ficasse como um pacto, uma aliança entre Deus e o povo dele. 11 tribos trabalham e uma tribo vai cuidar, tá certo? Tá chegando mais gente aí. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, que nós estamos prontos para responder qualquer dúvida que você encontrar pelo caminho. Então, Miriam, um abraço, filha. Deus abençoe. A Miriam também do Araretama está aí com a gente na sintonia da transmissão desse estudo sobre o livro de Malaquias. Agora, nós vamos entrar no livro de Malaquias. Nós vamos entrar no livro de Malaquias e veja como que é pesado, logo de cara, veja como é pesado o tratamento que Deus dá ao povo de Israel por causa do não cumprimento de um pacto, de uma aliança. 11 tribos trabalham e uma é sustentada por essas 11 tribos. Ou seja, a família dos levitas, que cuida do templo, eles não têm renda. A renda deles é a dízima, a 10ª parte. Deus vai abençoar as 11 tribos, elas vão prosperar durante as colheitas e depois elas vão trazer parte disso para o sustento da tribo de Levi. Eles não estão fazendo isso. Eles não estão fazendo. Eles pararam de fazer isso. Até porque é gradativo, né? Primeiro eles começaram a desprezar o amor de Deus, depois eles começaram a desprezar a mesa, depois eles começaram a desprezar honrar o Senhor, depois eles começaram a desprezar o Senhor como Pai, depois eles começaram a desprezar casamento e largar a esposa e ir para outros lugares. Depois eles começaram a colocar Deus como um Deus comum, um Deus que aceita o erro. Então faltava agora Deus tratar com eles aquilo que eles estavam praticando. Então Deus começa o versículo de número 7, se você quiser ler aí, em voz alta na sua casa, leia assim, desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Deus não está falando assim de forma amistosa. Deus está chamando. O Rony entrou aqui, o Rony aí do Cícero Prado entrou por aqui. Deus está tratando da seguinte forma:
por eles não estarem cumprindo o estatuto, tá? Eles não estão cumprindo o estatuto, então Deus trata eles como desviados. São gente desviada. Desviastes dos estatutos. E vocês estão fazendo isso desde a época do vosso pai. Ou seja, na geração passada, eles já estavam cometendo esses tipos de erros. E aí Deus não os trata com carinho. Deus trata-os com severidade, até porque o livro de Malaquias é um livro de sentença, de peso. Deus está trazendo eles para uma correção. E Deus está trazendo eles para uma punição. E Deus falou assim para eles, vocês estão desviados. Desviados. Deu para entender que palavra forte que é essa? E aí ele diz assim, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Em que havemos? Qual a necessidade de nós voltarmos para o Senhor? Qual a necessidade de nós estarmos com o Senhor? Qual a necessidade que nós temos de servir o Senhor? Veja que a pergunta que eles fazem para Deus como resposta de uma indagação de Deus, Deus faz uma pergunta e eles respondem com uma outra pergunta. Então, o entendimento aqui é de que eles não estão preocupados em honrar Deus, e Deus vem falando sobre isso daí. Deus vem falando sobre isso, Deus vem tratando da questão da honra. Tá? É uma questão de honrar o Senhor, não é a questão de honrar o sacerdote, é uma questão de honrar o Senhor. Não é a questão de trazer a oferta, o dízimo no templo. É a questão que foi feito uma aliança, foi feito um pacto. 11 trabalha e um cuida das coisas espirituais, que era a tribo de Levi. Ficando fácil de entender assim, então eles contra-atacam a Deus com a pergunta, no que havemos de tornar? Ou seja, por que devemos que tornar? Ou como haveremos de tornar? Aí, então, diz assim, o versículo seguinte, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus está falando, vocês estão pegando algo que não é de vocês. Nós tínhamos um pacto, vocês tinham que trazer para o templo os 10% de tudo que vocês ganharam, de tudo que vocês produziram. Eu abençoei vocês, fiz vocês prosperarem, e agora não está vindo o sustento para os levitas. E não vendo o sustento para os levitas, eu considero que vocês estão pegando o que é meu. Entendeu por que da palavra roubar? Porque estão pegando algo que não é deles. O trato foi feito, uma aliança, e veja bem que todas as vezes que Deus vai tratar com o povo de Israel, ele usa esse termo, aqui no livro de Malaquias, usa o termo testemunha. Eu sou a testemunha entre vocês e eu. Ou seja, a palavra de Deus, ela é a palavra final. Deus está em todos os tratos. Então Deus começa a falar para eles, vocês me roubam. E aí eles devolvem para Deus novamente a pergunta de Deus. Em que nós estamos roubando o Senhor? Fala para nós. Em que nós estamos roubando o Senhor? Veja aí, o Senhor faz nos dízimos e nas ofertas alçadas. O que é o dízimo? O dízimo é os 10% que nós tínhamos combinado. E o dízimo é antes do estabelecimento da lei. É apenas um marco. Ele poderia colocar 10%, como poderia colocar 20%, 30%, 50%. Só é um marco de fidelidade entre Deus, o povo de Israel e o pacto de cuidar da tribo de Levi.
Não fazendo isso, vocês estão pegando algo que não é de vocês. Os 10% não é seus. Os 10% faz parte de uma aliança que nós fizemos. Eu vou fazer com que a terra mana leite e mel, vocês vão se enriquecerem nessa terra, não vai faltar nada a vocês nessa terra, em contrapartida vocês vão cuidar do sacerdote, do templo, da viúva, do órfão e do estrangeiro. E aí Deus então começa a dizer, então vocês estão pegando os dízimos. Só que entrou uma palavra aqui que diz assim, e nas ofertas alçadas, ou que seja, as ofertas voluntárias. As ofertas que você vai trazer, porque nessa oportunidade você prosperou mais. Então é muito importante essa leitura, olhando para esse momento, essa acusação de Deus para com eles. E é Deus que está acusando eles, porque eles estão, nesse exato momento, no tribunal. A carta é uma carta, a carta não, a profecia é uma profecia de sentença. Tá? Vamos lá para outra linha, para vocês entenderem na outra linha. Né? Vamos lá para vocês compreenderem na outra linha. Né? Vamos lá para vocês compreenderem na outra linha. Aí ele diz assim, com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Todo mundo não estava cumprindo o trato. E por causa disso, Deus colocou sobre eles o quê? Maldição. A terra não produz, o animal fica doente, o que eles têm não dá para o sustento nem deles mais, e nem para o sustento da tribo de Levi. Olha como é que chegou isso aqui. E aí Deus assim, trazei os dízimos, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, o cuidado que se deveria ter, cada tribo, para trazer o sustento para a casa do Senhor. Falei para vocês que eu ia cortar uma mitologia que vocês escutam aí em cima desse texto. Quando fala, trazei mantimento na minha casa, está dizendo, traga o sustento da tribo de Levi. A tribo de Levi não pode trabalhar, eles só vão cuidar do templo. Eles não vão cuidar de outra coisa, eles só vão cuidar da parte espiritual de cada uma das 11 tribos. Vocês entenderam? É aqui que a gente não compreende, porque a gente fala assim, não é dinheiro que a gente tem que levar, a gente tem que levar alimento. Não, é sustento. Sustento. Pode ser alimento, pode ser renda, pode ser um boi, pode ser um cabrito, pode ser uma ovelha, pode ser fruto da terra, mas é sustento. Sustento. Tem nada a ver. A proximidade do hebraico achou para que tenha alimento. A proximidade na hora da tradução. Mas você vai entender que se fala de sustento. Se fala de sustento. Então, isso aqui é muito importante. Na segunda parte do texto, ele diz assim, para que haja mantimento, depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. O que estava acontecendo aqui nesse texto? Exatamente, para Deus falar desse jeito, é que a produção das 11 tribos não estavam perfeitas, não estavam boas. Eles estavam vivendo um tempo em que tudo que eles tinham não prosperava. Por quê? Por causa da ausência do zelo pelo pacto, pela aliança. Uma tribo vai ficar responsável pela parte espiritual. As outras 11 tribos vão trabalhar na terra que mana leite e mel. E aí traz o sustento.
não trazendo sustento, a terra estava sem o quê? Sem produzir. E se a terra estava sem produzir, agora não tem sustento nem para os levitas e nem para os demais. Mas por que Deus fez isso? Deus fez isso porque não está, na nação de Israel, não está tendo zelo pelo trato. E quando não tem zelo pelo trato, quando não tem zelo pela palavra, pelo acordo, Deus então, ele adoece a terra. E ao adoecer a terra, ele agora está dizendo, trazei para a casa do tesouro. E depois que vocês fizerem isso, volte para a terra de vocês e veja que eu vou sarar a terra de vocês. Ele não vai sarar a terra para você trazer. Você tem que trazer o que você tem aí, filho. É isso aqui que pega muita gente, porque ela traz, não pensa no que está trazendo. Ela pensa nos benefícios que vai ter, mas está dizendo, primeiro você tem que trazer. Trazei, e depois disso, não se recebe para trazer, traz para receber. Tá? Não se recebe para trazer, traz para receber. E aí ele vai falando assim, por causa... E aí vai ter o quê? E abrirei a janela do céu e não derramarei sobre vós uma bênção. Por quê? Porque eles estão debaixo da maldição. E Deus tinha dito que eles iam ser amaldiçoados. Vocês lembram? Que na sentença que Deus dá a Israel, diz, eu já amaldiçoei vocês. Primeiro que sofre com a maldição é a terra. Lembra o jardim do Éden? Quando o homem pecou, Deus falou que a terra ia sofrer. Ia ser de sofrimento a terra. Primeira que sofre é a terra. A natureza, ela geme. A natureza, ela geme por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. Ela grita, ela fala através da sua linguagem de que ela está gemendo. Então, tem um pacto que está sendo quebrado. E aí ele fala assim, e por causa de vós, quem está trazendo, é por causa de quem está trazendo, por causa de vós, repreenderei o devorador que está comendo tudo que eu tenho, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo, e vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus enviava para a lavoura? E o profeta Joel já tinha falado isso. Sabe o que Deus enviava para a lavoura? Eles faziam a plantação das lavouras, as 11 tribos. E Deus então mandava os gafanhotos. Os gafanhotos passavam aqui, comia tudo. E o que acontecia? Eles não tinham nem para eles, e também não tinha nem para os sacerdotes. Mas por quê? Porque desviaram, deixaram de cumprir os estatutos. E quando a gente deixa de fazer a nossa parte, lá na frente a gente vai ter sérios problemas. Parece uma mera coincidência o que nós estamos vivendo, não parece? Né? Todo mundo falando assim, nossa, da onde desceu tanto dinheiro para salvar o Brasil dessa pandemia? Não apareceu dinheiro. Vamos deixar de investir em outras coisas que nos farão falta daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Vai nos fazer falta. Porque nós não fizemos o nosso dever de casa. Nós não fizemos o nosso dever de casa. Então, quando a gente não cumpre o nosso papel, vem a ira de Deus sobre a gente. Aquilo que é bênção de Deus torna-se maldição na nossa vida. Vamos embora aqui, que vem vindo aí atrás. E aí ele fala que quando nós começarmos a trazer o dízimo e as ofertas na casa do Senhor, a nossa terra vai sarar, o devorador vai embora, as bênçãos dos céus vai vir sobre a vida de Israel. E aí ele diz assim, e todas as ações vos chamarão
bem-aventurados, porque vós sois uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Você vê aqui que Deus está falando para Israel. A terra está amaldiçoada, mas se vocês fizerem a sua parte, eu faço a minha de sarar a terra e vocês vão ter uma terra deleitosa, uma terra produtiva, vocês se tornarão prósperos e as nações vão ver isso. Pensa aí, depois você me dá uma resposta. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizemos, que temos falado contra ti? Mudou o assunto. Encerrou o assunto de que precisa sustentar o sacerdote. Agora ele diz, mudou o assunto, de que eles estão falando palavras agressivas. Por que da agressividade? Porque eles estão vivendo na maldição. E aí a pessoa que está na maldição, ele agride a qualquer um que está à sua volta, como que se as pessoas que estão à sua volta é culpado do estado que ela está. Na maioria das vezes eu costumo dizer que as pessoas elas arrumam problemas para a vida delas e elas querem achar um culpado em vez de resolver o problema. Resolvam o problema, foi você que causou, foi você que gerou. Então é muito importante isso aqui, grave isso porque isso é importante, tá bom? E aí vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e assim andar de luto diante do Senhor. O que adiantou ser crente? O que adiantou servir? É isso que eles estão dizendo. Mas a culpa da terra estar amaldiçoada não é Deus. É eles mesmo que eles estão dizendo uma coisa que é inútil é servir a Deus. Eles serviram a Deus de forma inútil, porque não honraram os estatutos. E ao não honrar o estatuto, quebrou-se a aliança, quebrou-se o pacto. 11 trabalha e um cuida, eles não estão cuidando. O casamento eu fui testemunho, eles não estão cuidando. A mesa eles não estão cuidando. A honra eles não estão dando. Os sacerdotes estão aceitando corrupção. Então não é Deus. Deus não tem culpa. Ele estabeleceu regras. Quem não cumpre ela é punido. Quem não cumpre os estatutos, padece. Às vezes padece na hora. Mas ao longo dos anos padece. Uma hora vem, não tem conversa. Tem churumelo. Então vamos lá. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade e se edificam. E sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles estão na mesma acusação anterior, dizendo os que provocam o Senhor, que escapam. Irmãos, preste bem atenção que eu vou dizer, ninguém escapa. Ninguém escapa. Cedo ou tarde vai ter que encontrar com o Criador. Se encontrar aqui, dá glória a Deus que encontra misericórdia. Mas se encontrar do outro lado da vida, é juízo eterno. Porque ele tinha tratado ali em cima, ali, no capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, do juízo dele. Então não adianta a gente acusar que Deus está fazendo vista grossa, o ímpio está prosperando, o injusto está prosperando. Tem gente que não serve a Deus com fidelidade, tem mais coisa do que eu. Não se preocupe com ele, se preocupe com a sua vida. Tá certo? Então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro, o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Mudou o assunto de novo. Ele está dizendo assim, quando vocês forem conversar um com o outro, saiba o que vão falar, viu? Porque tudo que vocês falam está de mim no memorial. Eu trago a memória. Eu lembro de tudo que vocês conversaram entre vocês. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente teme ao Senhor. E quem teme ao Senhor já é aconselhado a refrear a sua língua. Não falar mal dos outros, não entrar em juízo, não entrar em questão, não entrar em contenda,
não entrar em murmuração. Dentro dessa sequência, ele fala que isso só é possível se você temer o Senhor. Quanta gente que já não teme mais. E quantas vezes precisar dizer isso, eu vou dizer. Há um memorial diante de Deus. Está tudo na memória de Deus. E Ele lembra tudo que você falou ontem, junto com quem você estava. Então, teme ao Senhor. E aí os 2 últimos versículos dizem assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Quem são esses? São aqueles que estão junto com o povo de Israel, mas não se contaminaram, se guardaram, se preservaram, fizeram o que era certo, fizeram o que era reto, temeram ao Senhor. E eles agora, diante da acusação para o ímpio, que não serviu ao Senhor, que não andou com o Senhor estão dizendo assim: esses são meus, esse eu os cuido, esse eu os trato bem. Vocês verão que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então veja que as pessoas, quando olham para o capítulo 3 do livro de Malaquias, principalmente quando nós pastores vamos fazer a leitura do capítulo 3, a primeira coisa que as pessoas falam assim para a gente é isso: ah, vai pedir dinheiro. Não, a gente não pede dinheiro. A gente lê o estatuto. E começa dizendo no capítulo 3 que Jesus já veio e Jesus voltará e que ele vai julgar todas as coisas. Se você não quer ver, você está na classificação dos desviados. E desviaste dos meus estatutos. E desviaste dos meus estatutos. Vai passar pela maldição, a sua terra vai ficar enferma, tudo que você fizer não vai prosperar, as nações vão olhar para você, os povos vão olhar para você e vão dizer assim: ué, é crente, mas não estou entendendo a vida dele. Deus não cuida dele. Então, faça a sua parte, porque Deus sempre vai cuidar de você. É Ele que dá o emprego, é Ele que dá a casa, é Ele que dá o sustento para você, e você vai cuidar da parte espiritual. Ou seja, colocar alguém para cuidar da parte espiritual. Então, muito importante isso, porque os que temem ao Senhor, os que andam no caminho reto, é propriedade particular de Deus. Deus cuida deles, Deus não deixa faltar nada para eles. Nada, nada. Está faltando alguma coisa? Se tiver faltando, ele usa o corvo, ele usa o rio Querite, ele usa a viúva de Serepta, ele usa, porque ele é Senhor. Quando a obra precisou, nos primeiros anos, pastor Francisco Rafael de Matos, quando a obra precisou do Senhor nos primeiros anos, Deus usou Ananias. Rejeitou Zacarias, Ananias e Safira, mas aceitou a oferta de Barnabé. Deus usou Barnabé e rejeitou Ananias. Vamos corrigir esse meu erro aí. Então, Deus usou Barnabé quando a obra precisou. Barnabé se comoveu, vendeu a propriedade, trouxe para os apóstolos não foi cuidar da obra. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque algumas pessoas, eu, por exemplo, particularmente, eu não me preocupo com quem não dizima, não. Eu me preocupo que lá na frente eles vão ter que se encontrar com isso. Porque é um marco regulatório. A igreja precisa dos cuidados. Eu vejo um punhado de gente na internet. Não, porque a igreja não precisa. Não precisa. Eu que não estou aqui orando para Deus tocar nos corações e os irmãos trouxerem oferta. Aí vão
voltar ao culto e aí vai voltar ao culto com água atrasada, luz atrasada e tudo mais. Preste bem atenção. Ninguém pode alegar que não tem condições de ajudar. Eu sei que todos passam por dificuldades, por problema, por luta, mas você que está querendo a bênção de Deus, não seja da que está desviando do mandamento do Senhor. Pode questionar, pode falar o que quiserem. Eu fico com o que Deus tratou com Israel. E Deus falou assim, ó, olha só o que Deus falou. Vocês vão ver quem é diferente. O que é justo, o que é injusto. Pensa você. Se você está numa igreja grande, que tem muito membro, poucas pessoas sabem quem é você. Mas se você está numa igreja com poucos membros, todo mundo conhece você. E todo mundo sabe o que você é abençoador ou não abençoador. Então, faça a sua parte, porque nós precisamos de gente que seja justo, de gente que serva ao Senhor, de gente que esteja na casa do Senhor para ajudar a causa do Senhor. Se nós, irmãos, não tivéssemos irmãos que Deus levantou, que honra o Senhor com seus dízimos, suas ofertas, nós não teríamos os templos que a gente tem espalhado pelo Brasil e pelo mundo afora. Deus está nos prosperando. A terra está fértil. Essa pandemia vai passar. E se ela não passar, Deus vai guardar a nós, o seu povo, porque ele tem um compromisso com a sua palavra. Ele disse para Jeremias, eu velo pela minha palavra, aqueles que são meus. E nós lemos aqui, Dani. Você viu que a gente leu aqui, Dani? Ele diz aqui, ele diz assim, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei ser para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa ao seu filho que o serve. Deus vai poupar. No meio dessa aflição, Deus vai poupar aqueles que é temente ao Senhor, aqueles que servem o Senhor com interesse de coração. Então, quando você olhar para o capítulo 3 do livro de Malaquias, não pense que o problema aqui é trazer o alimento, trazer o sustento, trazer o dinheiro, trazer os 10%. O problema aqui não é esse. O problema é de ordem espiritual. Não trazemos porque estamos comprometidos com a nossa vida espiritual. É um comprometimento que a gente tem com a vida espiritual. E ela já está bagunçada em todas as áreas. Para quando chegar aqui, você ter autoridade. Então, as pessoas precisam ver que o texto não está preocupado com o dinheiro. O texto está preocupado. Então vereis outra vez. Ou seja, presta atenção aqui, para nós encerrarmos aqui, Dani. Então vereis outra vez. Ou seja, outra vez quer dizer que vai acontecer de novo. Que vai ter uma oportunidade. Vocês lembram que nós tínhamos nos capítulos anteriores, Deus tratando que ele vai restaurar? Então, se Deus te der uma oportunidade, por favor, abrace ela. Abrace essa oportunidade que vem pela frente aí e seja justo e não ímpio. Serve a Deus e não seja da turma que não serve a Deus. Deus abençoe a todos, que haja paz nas nossas corações. Querendo Deus e querendo vocês, a gente volta na terça-feira para finalizar o capítulo 4. E se vocês assim acharem melhor, depois a gente dá uma passadinha no livro de Ageu quando terminar Amós. Aí vocês combinam entre vocês aí e mandam uma resposta para mim. Dani, um abraço, Deus abençoe. Vamos orar, Dani, com o povo que está aí? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelos que estão aqui, também por aqueles que não puderam participar, que haja paz e que haja bênção, que haja vitória, Senhor, em cada coração, em cada vida, que os nossos sentimentos possam ser de servir o Senhor, de temer o Senhor, independente da circunstância. Ajude nós não desviarmos dos estatutos, mas sermos fiel naquilo que nós nos comprometemos com o Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Eu me despeço aqui da sala Cícero Prado. Nós estamos com uma sala Cícero Prado aprendendo o livro de Malaquias. Deus abençoe, Dani. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu filhão. Que bênção. Também vamos agradecer aos irmãos que estão aqui conosco na live. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e que a paz de Jesus esteja no coração de vocês, na alma de vocês. Eu sei que vocês que estão aí do outro lado, quando se fala do livro de Malaquias, principalmente no capítulo 3, é uma correria para lá e para cá, mas é só uma questão de entendimento. Não tem o que se errar no capítulo 3. Tem um Deus que vai enviar Jesus na primeira vez, depois da segunda vez trata do juízo. Nesse meio tempo entre a primeira e a segunda vez, ele deixa para nós cumprirmos. É só nós cumprirmos ele. E às vezes as pessoas entram na questão por causa de tantas pessoas que estão aí arrecadando sem necessidade e fazendo obras sem necessidades. Então, aí aqueles que trabalham seriamente estão gemendo numa hora dessa daí, porque acabam colocando todo mundo como no mesmo pacote, no mesmo laço, no mesma vala. Mas não é. Deus vai dar graça aos irmãos, os irmãos vão continuar prosperando, e os irmãos vão continuar fazendo a parte dos irmãos. Aqueles que não querem fazer, nós vamos fazer o que para eles? Vamos esperar quando chegar a vez deles serem açoitados por essa ação deles, nós vamos ajudar eles, só isso. Nós não vamos fazer coisa. Brigar, discutir, não é nosso papel. Porque Deus está dando a oportunidade da gente ser diferente. Tá certo? Deus abençoe a todos vocês, que haja paz nos vossos corações. 22 horas e 30 minutos, eu volto com o Papo Legal. E aí o papo vai ser legal, porque hoje eu vou discutir com vocês uma coisa que está importunando a minha alma. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.